Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Deus é bom demais. Estou começando hoje uma nova série. Eu creio que não vai ser muito longa, mas é uma série intitulada Escolha Deus, Escolha a Vida. Escolha Deus, Escolha a Vida. Quantos de vocês aqui já conheceram ou conhecem uma pessoa que você classificaria como desinformada? Só que a verdade é a seguinte, nós usamos esse termo de uma forma muito errada. A gente confunde e diz que desinformada é uma pessoa que está por fora das notícias, não é isso? Uma pessoa que de repente não sabe o que aconteceu durante essa semana, em Brasília, no Rio de Janeiro, ou no mundo, o que está acontecendo na Coreia do Norte, as negociações, Trump, etc. e tal. E a pessoa que fica por fora disso a gente chama de desinformada. Mas, na verdade, o termo desinformado ou desinformar é uma técnica inventada pela KGB da época da antiga, a polícia secreta da antiga União Soviética. E a desinformação nada mais era do que começar a plantar nos diversos meios de comunicação notícias falsas e que fossem essas notícias tão divulgadas, tão batidas, tão faladas, ao ponto de as pessoas começarem a pensar que a mentira é verdade e a verdade é a mentira. E por incrível que pareça, nós estamos vendo hoje, num tempo e num período, o Muro de Berlim já caiu, a União Soviética já acabou, mas hoje a desinformação é maior do que na época da Guerra Fria. Porque o que mais tem por aí são as famosas fake news. Como nunca houve tanta fake news como a gente vê hoje. E quando isso entra dentro da igreja, aí a confusão se torna maior ainda. Porque, na verdade, nós deveríamos ser pessoas que buscam e encontram a cada domingo, a cada encontro, a cada quinta-feira, ou a cada quarta-feira, onde tem o culto da vitória, ou no grupo de conexão, né? Quando a palavra é compartilhada, nós deveríamos estar compartilhando e encontrando a cada encontro desse a verdade. A oração que Jesus fez pela igreja, por nós, pelos seus discípulos, foi: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós deveríamos estar sendo santificados, crescidos, alimentados na palavra da verdade. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, dizendo que basta um pouquinho de fermento para fermentar toda a massa. Ou seja, se você ouve uma pregação que tem 90% de verdade e só 10% de alguma coisa que não é exatamente a verdade, todo o resto ficou comprometido. E nós somos pessoas que temos que estar firmados na verdade. E por isso eu costumo dizer o seguinte: aquilo que eu digo do púlpito, e na verdade isso é uma realidade para qualquer púlpito, você como cristão tem o direito, e mais do que o direito, a obrigação de conferir aquilo que é dito com a palavra. Se aquilo que eu digo, ou aquilo que qualquer pastor, em qualquer púlpito, diz, tem base concreta, real, no testemunho da palavra, tem base na palavra, você guarda. Se aquilo é meramente uma opinião ou uma interpretação torta, tosca, daquilo que a Bíblia diz, você tem todo o direito de pegar aquilo, amassar bem amassadinho e jogar no lixo. Se aquilo que eu digo tem corroboração, tem confirmação, tem uma base forte na palavra, é uma interpretação sólida, bem feita da palavra, alguém, e você ouve, ainda que você discorde, alguém tem que mudar. Ou você, ou a palavra. Adivinha quem? E por isso eu comecei essa minissérie aqui sobre escolhas. Escolha Deus e com isso escolha a vida. Escolha a vida. Há um texto aqui de Êxodo capítulo 3, nos versículos 1 a 4, que diz que Moisés, ele apacentava o rebanho de Jetro, que era o seu sogro, sacerdote de Midian.
e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é um dos nomes que a Bíblia apresenta para o Monte Sinai. É o mesmo monte que mais tarde ele veio a receber, onde ele veio receber a lei. E diz lá que ele foi na direção do Monte Sinai, e quando ele chegou lá, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eu chamei a sua atenção aqui para essa palavra, para esse verbo, olhar, porque diz que ele olhou, mas não foi esse verbo aqui, quando você lê isso aqui no original, não é simplesmente ele olhou, passou o olho e viu alguma coisa. O original me indica que ele olhou e prestou atenção no que viu. De alguma forma aquilo chamou a atenção e ele continuou olhando. Não foi uma mera olhada e foi embora. Ele olhou e continuou olhando, observando durante um longo tempo. Ele olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Repara só, como nesses 4 versículos que a gente está vendo, o verbo ver e o verbo olhar aparecem frequentemente. Moisés viu, Moisés olhou, tornou a ver, tornou a olhar, e ele foi lá, e por que essa sarça não se queima? Vendo o Senhor, mais uma vez o verbo ver, vendo o Senhor, Moisés viu, Deus também viu, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. A pergunta que eu faço, logo de início, é por que Moisés resolveu levar o rebanho que ele cuidava para o lado menos rico em pastagens daquela região? Se você for a Israel, a gente está indo daqui a 2 semanas, a gente está fazendo uma viagem para Israel, um grupo aqui da igreja, né? E frequentemente, a gente vai acabar passando, com certeza, por algum lugar, onde você vai olhar para um lado e para o outro, você vai ver deserto, mas você vai ver que naquele deserto tem algumas ovelhas ou cabras pastando. Mas a grama ou o capim é tão pouco, o pasto é tão pouco, que você de longe pensa que eles estão comendo areia. Porque é muito pouco. E num lugar onde já tinha pouco, Moisés vai e leva esse rebanho para um lugar onde tinha menos ainda. A lógica não seria essa. A lógica seria ele procurar um lugar onde tivesse mais pasto. Não ir para um lugar onde tivesse menos, mas ele vai para um lugar onde tem menos. Aliás, a Bíblia, quando fala que Moisés saiu do Egito, ele saiu fugido porque acabou matando um egípcio na tentativa de defender um hebreu que estava sendo agredido. Ele acaba matando o egípcio e isso aí tinha penalidade de morte. E ele então sai fugido e vai parar. Na nossa Bíblia não diz assim, mas se você ler na King James em inglês, diz que ele foi para a parte de trás do deserto. Gente, a parte da frente do deserto já é ruim. Agora, a parte de trás, os fundos do deserto, é o fim do mundo. E ele levou, na parte de trás do deserto, ele levou para um lugar ainda mais distante dos lugares onde teria algum tipo de possibilidade de pastagem. A pergunta é, por que ele fez isso? Há uma citação de Winston Churchill, todo mundo aqui já ouviu falar de Winston Churchill, né? Eu tenho um livro só de citações do Churchill, e algumas historinhas, assim, super bem-humoradas e engraçadas do Churchill. Esse cara tinha cada tirada fantástica, cada saída que ele dava, que era fantástica. Ele teve, por exemplo, um debate político com uma parlamentar, né, da Casa dos Comuns, na Inglaterra, e ele, debatendo com aquela parlamentar, a mulher ficou tão irritada com ele, que ela disse para ele, se eu fosse sua esposa, eu colocava chá no seu veneno. E ele disse, minha senhora, se eu fosse seu marido, eu tomava. Ele tinha cada tirada fantástica. Agora, olha só o pensamento que esse cara colocou. Todo profeta precisa vir da civilização. O profeta não pode aparecer do nada para profetizar para um povo. Ele tem que ter nascido, convivido e sair do meio daquela civilização. Mas todo profeta precisa ir ao deserto. Ele precisa ter uma forte noção da complexidade da sua sociedade e de tudo que ela proporciona, mas, após isso, ele necessita de ter um tempo para se retirar e meditar. É nesse processo que a dinamite espiritual é fabricada. Você se retirar de uma vez
da sociedade, porque acha que a sociedade é muito corrupta e você é cristão demais, e você quer uma santidade total e se isolar num convento ou qualquer coisa parecida, isso é um anticristianismo. Isso é contra aquilo que a palavra mostra. Mas você, de vez em quando, eu e você, precisamos de vez em quando parar, sair do movimento, da agitação, do trabalho, do corre-corre e nos retirarmos para um lugar onde a gente possa não ter nem celular, nem televisão, nem nada que nos perturbe, para parar, orar, conversar com Deus e ouvir de Deus sobre a nossa vida. Todos nós precisamos disso. Todos nós. É muito mais do que tirar férias. É tirar um tempo que para cada um pode ser um tempo diferente. Para um pode ser 2 dias, 3 dias, para outro pode ser uma semana, para outros pode ser um mês, de você ficar separado de tudo para orar, para meditar, para ouvir de Deus. Todos nós precisamos disso. Churchill aqui falou de um profeta, mas eu colocaria ali simplesmente um homem e uma mulher de Deus. Alguém convertido ao Deus vivo precisa de vez em quando sair do corre-corre, não somente para ter lazer, para distrair a cabeça, mas para parar, para orar e ouvir de Deus. Todos nós precisamos disso. E aí aparece aqui uma figura, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma figura tipológica que aparece no Antigo Testamento e que é, na verdade, uma aparição pré-encarnada de Jesus. Ou seja, quem falou com Moisés naquela oportunidade foi o próprio Senhor Jesus, que foi mostrar para Moisés uma série de coisas. Então, esse anjo do Senhor aparece para falar com Moisés e aparece numa sarça, que é um pequeno arbusto, numa sarça em chamas, um pequeno arbusto. É interessante que nesse primeiro encontro de Moisés com Deus e de Deus com Moisés, Deus não apareceu para Moisés no topo de uma grande montanha, fazendo um estardalhaço, com banda, com som de trombetas, com clangor de pratos, que fogos. Não, ele aparece numa pequena árvore, num pequeno arbusto. Ele não apareceu num carvalho enorme, em chamas que chamasse a atenção. Ele aparece num pequeno arbusto. E quando ele aparece assim, isso já vai mostrando para Moisés, já vai desenhando para Moisés o caráter desse Deus. Que ele conhecia das tradições, ele conhecia de ouvir falar como um bom judeu, ele conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas agora ele precisava mais do que conhecer os versículos da Torá, ele precisava mais do que conhecer a lei de Moisés, ele precisava mais do que conhecer, o Moisés conhecia a lei de Moisés, ele precisava mais do que conhecer qualquer coisa teórica, ele agora precisava conhecer pessoalmente esse Deus. E é interessante que Jesus também, quando se manifesta em carne, ele não apareceu como um general montado num cavalo, fazendo um estardalhaço com um grande exército, com pessoas tocando trombetas atrás dele, anunciando, eis aí o grande homem de Deus, eis aí o Messias, o Salvador. Não, ele nasceu como um bebê. Ele veio como um bebê, que precisou ser parido, amamentado, criado, educado. Talvez alguém que olhasse para ele com 5 anos de idade, no máximo dissesse, que gracinha. Mas dificilmente alguém olharia para dizer, eis aí o Salvador. Que eu saiba na Bíblia, só 2 pessoas, fora Maria e José, só 2 outras pessoas, Simeão e Ana, tiveram uma revelação de que Jesus era o Messias. E ainda quando ele era um bebê, ele foi apresentado no templo por Simeão, que era um sacerdote, a sua esposa Ana, e eles dizem, agora eu posso descansar, posso fechar os meus olhos, posso partir dessa para melhor, porque os meus olhos viram o Salvador. Mas depois disso, a Bíblia não diz que ninguém mais olhou e disse, eis aí o Messias. Nem mesmo os sacerdotes que debatiam com Jesus quando ele tinha 12 anos de idade no templo, ficaram admirados do conhecimento do garoto. Mas nenhum deles disse, caramba, esse aí é o Salvador, esse é o Messias. Porque eles olhavam e viam apenas um garoto, assim como Moisés olhou e viu apenas uma sarça, um arbusto que queimava no meio do deserto. Em Êxodo 3:3, diz lá, ele disse consigo mesmo, eu irei para lá e verei. Peraí, mas a Bíblia não disse antes que ele já tinha visto? Quando diz aqui que Moisés já tinha visto e agora ele diz eu irei lá e verei, isso significa que ele foi para aprofundar essa visão que ele teve em primeiro lugar. A primeira visão foi só uma visão de algo comum, um arbusto pegando fogo no meio do deserto. Foi só isso que ele viu. Ele não viu algo tão extraordinário quanto a gente às vezes imagina na nossa mentalidade religiosa. A gente imagina Moisés olhando para aquilo, um arbusto em chamas. Deve ser Deus, vou me aproximar. O que ele viu foi só um arbusto pegando fogo, mais nada, só isso. Mas, de alguma forma, ele olhou
E olhou, e continuou a olhar. E aquilo começou a chamar a atenção dele, e aí ele diz, caramba, deixa eu me aproximar para ver o que está acontecendo ali, para entender o que está acontecendo ali. Deixa eu ver com mais profundidade o que está acontecendo ali. Se você visse a uma certa distância aquele arbusto em chamas no calor do deserto a 50 graus, aquele arbusto seco, de repente aquilo começa a pegar fogo, você se aproximaria para ver? Para pensar de forma natural e simples, a maioria de nós não ia dar a mínima bola, a maioria de nós ia pensar, isso aí é só um fenômeno que acontece naturalmente, claro, um calor danado, a madeira seca, e o sol batendo em cima, esquentou, chegou a um ponto que, puf, pegou fogo, deu combustão espontânea, o negócio começou a pegar fogo. Mas isso só se você olhasse e fosse embora. Mas se você olhasse como Moisés olhou, e por que Moisés olhou desse jeito? Por que Moisés olhou com um olhar tão atento, ao ponto de chamar a atenção dele? E por que chamou a atenção? Porque ele olha para um arbusto pegando fogo. Até aí nada demais. Mas passa 5, 10, 15 minutos e o arbusto não consome, tem alguma coisa estranha aí. Quanto tempo você acha que levaria para esse arbusto virar cinzas? Por uma chama natural? 15 minutos? 20 minutos? Meia hora? Mas não mais do que isso, aquilo viraria pó. Mas Moisés está olhando e está vendo, aquilo não se acaba, não consome, não vira cinza. Tem alguma coisa ali que está acontecendo. Mas por que Moisés ficou com o olho fixo ali? Em primeiro lugar, porque ele não tinha mais nada o que fazer naquele lugar. Já de cara. E por que ele não tinha mais nada o que fazer? Porque Moisés não levou o rebanho ali para pastar. Moisés não foi até aquele lugar com a intenção de dar pasto para o gado, para o rebanho, porque ele sabia que não era gado, eram ovelhas. Ele sabia que ali não tinha pasto. Ele não foi ali para levar o rebanho para pastar, ele foi ali para ter um encontro dele com ele mesmo. Ele foi ali para descobrir qual é o propósito da minha vida. O que eu estou fazendo nesse mundo? E por que isso? Porque Moisés, durante 40 anos da sua vida, viveu no Egito, como filho da filha de Faraó. Ele foi levado para o palácio de Faraó ainda bebê, e foi criado como filho da filha, como neto de Faraó. Ele foi criado para ser um general, ele foi criado para ser um governador, ele foi criado para ser um príncipe. Mas aos 40 anos de idade, ele comete esse ato de matar um egípcio na defesa de um hebreu, e isso traria para ele pena de morte. Ele foge, e de repente aquilo que parecia aos olhos dele, até então ser o propósito da sua vida, vai por água abaixo. Caramba, eu fui criado e educado para ser um general, para ser um príncipe, para ser um governador, para ser um comandante. Mas agora minha vida foi por água abaixo. O propósito da minha vida foi por água abaixo. Porque eu tive que fugir, encontrei guarida, abrigo na casa aqui do Jetro, casei com a filha dele, e estou agora há 40 anos tomando conta de ovelhas. E as ovelhas nem são minhas, são do meu sogro. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da minha vida final? Eu garanto para você que Moisés não tinha prazer nenhum em tomar conta daquelas ovelhas. Eu garanto para você que Moisés, quando levava aquelas ovelhas para pastar, ele montava lá a sua tenda, passava a noite, quando ele acordava, que ele saía da tenda, que ele espreguiçava, as ovelhas começavam, Moisés, ele devia, ódio, vontade de matar essas ovelhas. O que eu estou fazendo aqui? Eu fui educado, criado, treinado, preparado para ser um governante, para ser um comandante, para ser um general, para ser um príncipe, e eu estou aqui tomando conta das ovelhas dos outros. Aí Moisés pega as ovelhas, leva para um lugar que nem pasto tinha, para ter um encontro consigo mesmo, para descobrir qual o seu propósito. Ele conhecia a esse Deus de teoria. O Deus pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele conhecia. Mas agora ele queria não mais as histórias, ele queria não mais as tradições, ele queria saber, Deus, qual é o propósito para a minha vida? E sabe por que Deus falou para ele? Por que Deus revelou a ele que ele seria o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito? Deus falou com ele porque ele procurou. E quem procura,
acha. Quando você vai a Deus para buscar qual o propósito da sua vida, não tenha dúvida, você encontra. Porque quem busca, acha. Quem bate, abre. Quem corre atrás, recebe. Deus, ele não se nega a falar com você e a revelar, mas você precisa focar o seu olhar nele. Deus não falou com Moisés quando ele estava distraído no... Moisés, quem é que está chamando? Ih, é Deus, foi lá. Não foi assim, não. Ele primeiro prestou atenção, ele olhou, aquilo chamou a atenção dele, eu preciso aprofundar essa visão, eu preciso me aproximar. E quando ele menos espera, quando ele agora olha, quando ele fixa um olhar, Deus fala com ele, Moisés, e ele diz, agora Senhor, eis-me aqui. E aí Deus começa a revelar para ele, eu tenho um propósito para você. Você não nasceu para ser pastor de ovelhas, e você nasceu para ser o libertador do povo de Israel. Caramba, quem sou eu? Aí o cara ficou até chocado, né? Porque o propósito que Deus revela para ele era muito maior do que ele podia pensar ou imaginar. O propósito que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. É muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Mas você precisa parar e fixar os seus olhos em Deus para que Ele comece a mostrar para você o propósito. Quando a Bíblia diz que Moisés olhou, isso significa que ele continuou a olhar. E de tanto olhar e ver que o arbusto não se consumia, ele acabou tendo a curiosidade de ir até lá para ver o que podia estar provocando aquele fenômeno. Moisés, ele fez uma escolha. Ele não podia ter feito a escolha de ir embora. Caramba, é só um arbusto queimando. Deixa eu tocar minha vida. Ele não podia fazer isso, mas ele fez uma escolha. Moisés fez uma escolha e todos nós vivemos a fazer escolhas. Você escolhe todo dia, toda hora. Você escolheu a roupa para vir ao culto. Aliás, você escolheu vir ao culto. Você podia ter escolhido uma outra coisa qualquer, não podia? Ah, não, eu vim anunciando aí uma reportagem interessante que vai passar no Fantástico, ou no Net Geo, sei lá. Então hoje não vou ao culto, vou ficar em casa. Você podia ter feito essa escolha, mas você escolheu vir aqui, estar aqui. Hoje de manhã fez um sol maravilhoso. A igreja estava cheia. Por quê? Porque as pessoas fizeram uma escolha de vir. Elas podiam ter escolhido ir para a praia, mas elas escolheram vir aqui. Há escolhas que são banais. Você escolher qual a roupa que você vem ao culto. Eu vou vir com uma camisa vermelha, ou preta, ou azul, ou roxa, ou sei lá. Isso não tem implicação de grandes coisas, mas há escolhas que você faz que tem uma implicação para o resto da sua vida. Eu fiz uma escolha uma vez que implicou para a minha família inteira. Eu escolhi ir pastorear uma igreja na África do Sul. Quando eu disse sim para aquela proposta, aquilo ali afetou a minha vida, a vida da minha mulher, a vida dos meus filhos, a vida da família toda da minha mulher, a vida da minha família, mãe, pai, irmãos, parentes, próximos, distantes, afetou a vida de todo mundo. E há certas decisões que talvez você possa tomar hoje. Você entende que há decisões que você pode tomar hoje que vão afetar toda a sua vida? Não, pastor, isso aqui é só um culto, é mais um domingo. Pois é, aí de repente você encontra aquele príncipe encantado, que depois do culto te convida para comer uma pizza. E ele, tão empolgado, depois da pizza, ousadamente te propõe casamento. E você, desmiolada que diz sim. Não vai ou não vai alterar toda a sua vida? É uma escolha. É uma escolha que foi feita. De repente, do nada, que você não esperava. E altera toda a sua vida. Todos nós vivemos a fazer escolhas. E nós somos hoje o fruto da soma de escolhas que nós vamos fazendo todos os dias. Escolhas que você fez no passado. O seu futuro será fruto das escolhas que você está fazendo hoje. Escolha Deus, escolha a vida. Lá em Deuteronômio 30, 19, diz assim, Deus falando para o povo dele, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você está entendendo que essa escolha que Deus está falando aqui é uma escolha que vai afetar não somente quem faz a escolha, mas as pessoas que estão envolvidas como família, por perto? Porque Deus podia ter dito simplesmente, os céus e a terra hoje por testemunha contra ti, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele ainda dá a cola da prova, escolhe a vida. Opção A, vida. Opção B, morte. Deixa marcado, letra B. Não, sua besta, letra A. Ele ainda te dá a cola. Nós escolhemos ser felizes. O brasileiro tem uma mentalidade muito de vítima. É o normal da cultura brasileira se ver vítima.
E a gente acha que todo mundo é culpado pela nossa infelicidade. A começar pelo governo. E vai descendo até chegar à nossa família. Mas, na verdade, ser feliz é uma escolha que você faz. Não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com grana, não tem a ver com absolutamente nada, a não ser com uma escolha que você faz. Nós escolhemos trabalhar com afinco. O fulano não trabalha, coitado, porque não tem oportunidade. Mentira, é vagabundo mesmo. Trabalhar com afinco é uma escolha que você e eu fazemos. É uma escolha. Pastor, que bênção, chegou o emprego que eu estava, o senhor orou, se lembra que o senhor orou na semana passada? Chegou o emprego, que bom, então trabalha com afinco, não vai me envergonhar, porque a igreja orou por você, não vai você agora ser mandado embora, porque é um funcionário que, em vez de trabalhar, está lendo a Bíblia. Você não foi contratado para ler a Bíblia, você foi contratado para ralar. Nós escolhemos ser honestos. Ninguém é vítima da desonestidade. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha que a gente faz. Nós escolhemos ser gentis. Pastor, que na minha família, pastor, todo mundo é grosso pra caramba. Então eu fui criado nesse meio, então a gente é grosso até sem saber. Meu irmão, preste atenção. Se você está consciente, você tem consciência de que na sua família todo mundo é grosso, você aprendeu assim e você admite que é grosso, a responsabilidade de mudar não é de ninguém, é sua. Porque você sabe. Não precisa ninguém chegar para você, mas você é mal educado. Hein? Eu? Que isso, rapaz? Sou bem educado pra caramba! Já está mostrando até na reação a boa educação que você tem. Foi educado por freiras suíças. Ser gentil é uma escolha que você faz. Amém, gente? Amém. Nós escolhemos amar. Não, pastor, eu sempre pensei que amor era um negócio de química. Que mané química, rapaz? É uma escolha. É uma escolha que a gente faz. Por isso a Bíblia diz que você deve amar até o inimigo. Como é que você vai amar o inimigo se não for uma escolha? Se é uma química. Qual é a química que tem entre você e o inimigo? Não tem química nenhuma. Você escolhe amar. Nós escolhemos crer em Deus. Crer em Deus começa com uma escolha. Amém, gente? E eu quero começar mostrando aqui para você alguns fatos que são racionais. Porque Deus nunca apareceu diretamente para mim. Eu posso dizer para você que eu já tive até sonho que eu digo, não, esse sonho aqui não foi um sonho comum. Foi um sonho que Deus mandou para me falar alguma coisa. Mas eu ter um encontro cara a cara com Deus, eu nunca tive. Eu creio que a maioria de vocês também. Quem é que pode se identificar e dizer, pastor, eu também nunca tive um encontro. Sexta-feira, meia-noite, apareceu no meu quarto. Não. Quem é que pode dizer isso? Tem realmente alguns irmãos que tiveram o privilégio já de conhecer Deus face a face. Não é a minha experiência. Não é a minha experiência. Estou vendo que tem gente aqui que é muito mais privilegiada, abençoada. Amém. Que bom que você teve esse encontro com Deus. Eu não tive. Aí para nós, que não tivemos esse privilégio de ver Deus face a face, a minha pergunta é, por que razão você crê na existência de Deus se Ele nunca foi visto? Por que é que você e eu cremos num Deus que é absolutamente invisível e que quando a gente diz que Ele falou conosco, não foi uma voz como essa que você está ouvindo, vindo das caixas de som da minha boca. Você ouve no seu coração. As pessoas podem até contestar e dizer, não, você não viu nada, isso aí é a voz da sua imaginação. Como é que você crê nesse Deus que você nunca viu? Então eu quero apresentar para você alguns motivos, algumas razões que são racionais de por que a gente crê que Deus existe. Porque a gente crê nesse Deus da Bíblia. Número 1, se Deus não existe, a vida não tem qualquer sentido. Não faz sentido nenhum a vida se Deus não existe. Se Deus não existe, ou se Ele não existisse, então a vida, e em especial a vida humana, que é dotada de consciência e inteligência, seria fruto de um mero acaso, e esse acaso seria o mais infeliz dos acasos. Teria coisa mais terrível do que você e eu sermos seres conscientes, sermos seres que têm inteligência, que são capazes de se reconhecer como indivíduo, que são capazes de olhar e reconhecer outras pessoas como indivíduos, e saber que não tem sentido algum a nossa existência.
Porque depois que você bater as botas, eu também, é pó ao pó, acabou, não existe mais nada. Que sentido haveria na vida se Deus realmente não existisse? Se Deus não existisse, a vida humana não teria maior sentido na sua existência do que as pedras. E assim como as pedras deixarão de existir um dia, não deixando qualquer traço da sua existência prévia, se Deus não existe, o mesmo estaria destinado para nós. Só que bem mais rápido do que as pedras. Porque normalmente elas duram mais do que a gente. Não é verdade? Assim, qual seria a diferença entre animais, plantas, pedras e eu e você? Nenhuma. A única diferença seria que as pedras não sofrem e nós sofreríamos pelo fato de sabermos que nós estamos aqui sem propósito algum. Sem propósito algum, sem sentido algum. Ao observar o universo, os cientistas não conseguem enxergar absolutamente nada que indique haver um propósito para a existência da vida, muito menos a vida humana. E uma das poucas coisas que os incrédulos concordam com a Bíblia é que do pó viemos e ao pó voltaremos. Esse é o único ponto em que o ateu concorda com a Bíblia. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Porque depois de ir para o pó, nada. Acabou. Então a vida não tem sentido algum. Por que trabalhar? Por que criar filhos? Por que ser honesto? Não tem sentido em nada disso. Porque a vida não faz sentido, não existe mais nada. Não existe uma força superior, não existe alguém além de nós que possa nos julgar, que possa nos condenar ou aprovar. Então, nada faz sentido. Efésios 1 e 3, capítulo 1, dos versículos 3 a 6, diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. E essa palavra beneplácito, no original grego, é eudokia ou eudóquia, que significa consentimento, segundo o seu consentimento, a sua aprovação, a sua satisfação, o seu prazer, o seu propósito, o seu desejo, segundo a sua vontade, o prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, e graça no grego é caritus, que significa aceitação, favorecimento, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, a Bíblia mostra que Deus nos criou com um propósito. Você não veio no mundo a passeio. Você não veio no mundo a troco de nada. Você não é fruto de coincidência. Você é fruto de um propósito traçado antes da fundação do mundo. Você não é um acaso. Por mais que você tenha lutas, dificuldades e sofrimentos na sua vida, você não é fruto do acaso. Você é fruto de um plano, de um propósito que Deus traçou antes da fundação do mundo, e Ele traçou esse propósito em amor. Porque Ele te amou antes mesmo de você nascer. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu não vim nesse mundo a passeio, nem por acaso. Deus tem um propósito para a minha vida. Aleluia! Em segundo lugar, uma coisa vai puxando a outra. Se Deus não existe, a vida não tem sentido. Se Deus não existe, o bem e o mal também não existem. De forma objetiva, uma vez que não existindo Deus, não existe uma realidade imaterial. O mundo espiritual, se Deus não existe, o mundo espiritual não existe. Se o mundo espiritual não existe, a realidade imaterial não existe. Bem e mal são realidades imateriais, então o bem e o mal não existe. E o bem e o mal passa a ser agora não mais uma realidade objetiva, mas uma realidade subjetiva, sujeita à sua ou à minha opinião. Você acha que isso é bem, eu acho que é mal. E vice-versa. Quem é que está acima de nós para dizer que você está certo, ou que eu estou certo, ou que você está errado, ou que eu estou errado? Ninguém, porque se tornou algo absolutamente relativo e subjetivo. O bem e o mal são conceitos morais, e não realidades físicas. Se Deus não existe, tudo o que existe é apenas o físico, aquilo que se vê. Então, bem e mal são apenas opiniões subjetivas, ou seja, sem o Deus moral da Bíblia, bem e mal são conceitos que dependem da opinião de cada um. E eu estou citando aqui várias vezes, você vai ver me falando várias vezes sobre o Deus moral da Bíblia. O Deus da palavra. Não é qualquer Deus.
Não é uma questão de alguém ter uma religião. Não, a questão não é essa. Porque alguém pode dizer, não, mas eu tenho uma religião. Eu adoro aos deuses nórdicos. O meu Deus é Odin. Inclusive, houve um filme agora, há pouco tempo, dos meus deuses. Odin, Thor e tal. Está todo mundo no cinema. Não, meu Deus é Exu. Não é questão de ter uma religião. A questão é que o Deus da Bíblia, esse é o Deus da onde vem o conceito de bem e mal. Somente com o entendimento da existência do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, é que você consegue extrapolar um conceito objetivo de bem e de mal. Bem e mal são conceitos objetivos e não subjetivos. Veja bem o seguinte, se o Deus moral da Bíblia não existe, por que eu não posso ser uma pessoa cruel? Por que eu não poderia ser uma pessoa cruel? Se o Deus da Bíblia não existe, se não existe um padrão divino que regre ou que diga o que é o bem objetivamente e o que é o mal objetivamente, o que me impede de ser uma pessoa cruel? Se o Deus da Bíblia não existe, por que razão eu deveria ser condenado por matar quem me incomoda? Não gosto dessa pessoa, está me perturbando. O vizinho escuta música até tarde. Está me atrapalhando o sono. O que você faz? Pega uma 45, bate na porta, quando ele abrir, pá! Acabou, não tem uma perturbação. Acabou. Silêncio total. Olha que sossego agora. Que noite bem dormida. Se o Deus da Bíblia não existe, por que nós deveríamos tratar com carinho as crianças, os idosos e os deficientes? Porque, afinal de contas, dá trabalho. Dá trabalho. Caramba, eu estou com um bebê em casa, mas eu quero ir ao cinema. E o bebê me atrapalha. Por quê? Porque tem que dar de mamar para o bebê. Então, o que eu faço? Não existe bem e mal. Eu vou pegar um bocado de algodão, entucho na boca do neném, para ninguém ouvir ele chorando, tranco a porta e vou ao cinema assistir o filme que eu quero ver, porque, afinal de contas, é um filme que ganhou o Oscar, todo mundo já viu, menos eu, e eu quero assistir. Quem é que pode dizer que eu estou errado por fazer isso, se não existe o Deus da palavra? Quem é que pode dizer para mim que está errado que nós não cuidemos dos idosos? Afinal de contas, cuidar de idoso dá trabalho. Haja vista que o INSS está assim, então porque tem que pagar grana para essa turma toda. Qual é a solução? Dá uma injeção letal. Fez mais de 60, injeção letal. Resolve o problema da Previdência, gente. Não é? Coisa simples. Por que fazer conta? Dá tanto trabalho aumentar imposto. Quero pagar mais, quero pagar menos, aposenta mais tarde, aposenta mais cedo. Não, a solução é prática. Injeção letal para quem tem mais de 60 anos. Quem pode dizer que uma ideia dessa está errada se não existe o bem e o mal, se o Deus da palavra, que é a fonte do bem e do mal, não existe? Se o Deus da palavra não existe, por que Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot e outros genocidas estariam errados? Por que a gente considera que Hitler ter matado 6 milhões de judeus é um ato para lá de obsceno? Por que a gente considera que Stalin, tendo matado mais de 20 milhões de russos, isso sem contar os mais de 5 milhões de ucranianos que ele matou de fome, por que isso estaria errado? Por que estaria errado Mao Tse Tung ter matado mais de 60 milhões de chineses só porque não concordavam com as suas ideias? Por que isso estaria errado? Por que estaria errado Pol Pot matar quase metade da população do Camboja porque discordavam da sua tentativa de implantar lá o comunismo? Por que estaria errado? Por que ele estaria errado? Você está entendendo que excluir Deus da história do homem é simplesmente excluir também o conceito de bem e de mal? E se torna tudo subjetivo. Aquilo que você acha que é bem, eu posso achar que é mal. Se o Deus da Bíblia não existe, o amor não é nada além de uma reação a estímulos de certos hormônios nos neurônios do sistema nervoso central. E a mente, que é, na verdade, o maior mistério da ciência, hoje, a mente humana é considerada o maior mistério da ciência. Porque ninguém sabe quais são os processos químicos que acontecem, ou se não acontece nenhum processo químico, se existe um lugar anatômico no cérebro que possa ser identificado como o local da mente humana. Ninguém conhece, ninguém sabe. A mente não é nada além de um grande mistério, com processos químicos que ainda são desconhecidos, escondido em alguma parte física do cérebro que ainda não foi identificada. Se Deus é excluído da história toda, é isso que sobra. O amor é química e a mente é um mistério. Não sei explicar. Salmo 34, versículo 8, diz: provem e vejam que o Senhor é
bom. Quando a Bíblia diz que o Senhor é bom, isso indica para mim e para você que o Deus da palavra é um Deus moral. Não diz simplesmente que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso, mas se Ele fosse só o Deus todo-poderoso, Ele ainda assim poderia ser imoral ou amoral. Mas quando diz que Ele é bom, significa que Ele é, além de todo-poderoso, um Deus moral. E mais, provem e vejam, não é uma questão de conhecer esse Deus na teoria, não é uma questão de fazer seminário, fazer escola bíblica, a questão é de ter uma experiência com esse Deus. Todo profeta precisa de um tempo para se retirar, para ter experiência com Deus. Não somente ler, estudar, decorar versículos sobre Deus, mas conhecer Deus. Não só conhecer a palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. Amém? E Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro 2, 2 e 3 diz lá: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bom. Você está vendo que Pedro não está dizendo simplesmente, vocês precisam do leite espiritual para crescer espiritualmente. Não, não, não. Vocês precisam desse leite, mas esse leite vem se vocês tiverem uma experiência com esse Deus real, com esse Deus vivo, com esse Deus verdadeiro, o Deus da palavra. O Deus da palavra é um Deus bom. Se Ele é bom, é porque Ele é um Deus moral. Na verdade, Ele é o único Deus moral. Se você for estudar mitologia grega, estudar os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses que o homem com a sua imaginação foi criando ao longo da história, todos, sem exceção alguma, todos os deuses que o homem criou na sua imaginação eram deuses amorais ou imorais. Um Deus amoral seria um Deus que olha para a criação e diz, não estou nem aí para nada, que se dane. E um Deus imoral é como são, por exemplo, os deuses gregos. Se você lê mitologia grega, os deuses gregos são, assim, os caras mais alucinados do mundo, né? Porque o camarada, de repente, ele olha aqui para baixo, vê uma mulher, ela é casada, mas ele se apaixona por ela. Mas ela tem um marido, o que ele faz? Ele mata o marido da mulher. E o que ele faz com a mulher? Ele estupra a mulher. Essa mulher engravida de um filho e nasce uma menina. O que ele faz com a menina? Ele também estupra a própria filha. E se ele sente raiva de alguém, ele mata aquela pessoa. Porque os deuses que o homem foi criando, eles são imagem e semelhança do homem caído, do homem no seu estado pecaminoso. Então ele cria deuses que são a sua imagem e semelhança. O único Deus em toda a história que se apresenta ao homem como um Deus moral é o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia. Essa é uma prova filosófica, inclusive, da existência de Deus. Porque se Deus fosse só uma criação do homem, como é que ele seria? Ele seria um Deus amoral ou um Deus imoral. O homem não criaria jamais um Deus bom, totalmente bom, 100% bom. Ele criaria um Deus mau. Mas Deus se apresenta ao homem, não foi uma criação do homem. Deus se apresenta ao homem como sendo um Deus que ele é bom. Esse Deus moral nos recriou em Cristo para nós sermos espelho, imagem dele, conformados à imagem de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Então presta atenção, Deus te recriou em Cristo para ser imagem e semelhança dele. E ele é um Deus bom. Se ele é um Deus bom, você foi recriado em Cristo para ser imagem dele, você precisa agora também ser uma pessoa boa. Porque ele é um Deus bom. Efésios 2:10, nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Não para obras quaisquer, mas para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um processo, de um planejamento de Deus para que você viva nesse mundo com um propósito. Pastor, ainda não sei qual é o meu propósito. Você tem que fazer como Moisés. Você tem que tirar um tempo para orar, para ouvir de Deus. Não basta ler a Bíblia, não basta ver versículo, decorar versículo, não basta orar. Precisa, no meio da confusão, você precisa ir para um tempo para ouvir de Deus. Para saber, para conhecer, reconhecer qual o propósito que Deus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, somente a partir da crença na existência do Deus da Bíblia faz sentido ver propósito na minha vida. Se eu não acredito em Deus, é absolutamente impossível eu conseguir enxergar um propósito genuíno que faça sentido na vida.
Propósito e esperança somente são providos numa vida onde onde o Deus verdadeiro, o Deus da palavra, é o centro. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, você começa a entender qual é o propósito que Ele tem para você. Quando Ele é o centro, não é quando você é o centro. Não é quando você se coloca no centro. Não é quando você coloca um pastor no centro. Não é quando você coloca uma denominação no centro. Não é quando você coloca um ídolo no centro. É quando você tira tudo isso e coloca Deus no centro. É quando começa a ser revelado para você propósito e esperança. Todas as pesquisas feitas, não por igrejas, não por institutos religiosos, mas por institutos seculares, todas as pesquisas feitas no mundo, já feitas, mostram até hoje que pessoas que creem no Deus da palavra, não num Deus qualquer, mas no Deus da palavra, têm mais paz, são mais felizes, têm maior longevidade, desfrutam de mais saúde física e emocional, são menos sujeitos à depressão, são pessoas mais motivadas e apreciam mais a vida social do que a média das pessoas que não creem. Isso aqui é uma pesquisa secular, ou são pesquisas seculares, não é uma pesquisa feita pela igreja. Quem crê no Deus da palavra, olha para cada ser humano e vê um milagre. Presta sua atenção nisso aqui, porque uma coisa puxa a outra. Não é uma questão de olhar para um ser humano e admirá-lo porque ele é crente como eu. A maioria dos crentes vive dessa forma. Quando eu olho para um ser humano, e apesar da sua religião, apesar de qualquer coisa, eu vejo que ele é um milagre, isso é o que desenvolve em mim uma coisa chamada compaixão. Compaixão não é fruto de religiosidade, não é fruto de muito ler a Bíblia. Compaixão é fruto de identificar que cada ser humano foi criado por Deus para ser uma bênção. Nem todo mundo é, porque nem todo mundo ouve a palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa que é importante você entender, porque o mundo hoje, no Brasil, ainda não é proibido se pregar o Evangelho. Não é verdade? Maravilha. Mas como é que você é proibido de pregar o Evangelho? De que forma? De que maneira? É ensinado para você, é veiculado para nós, pela televisão, nas escolas, em todo lugar, que nós somos pessoas que precisam aprender a respeitar a religião do próximo. Não é isso? Então você não pode ficar falando de Jesus para o islâmico, para o macumbeiro, ou seja lá para quem for, porque afinal de contas tem que respeitar a religião do próximo. Isso é uma estratégia bolada no 5º subsolo do inferno, 3ª porta à esquerda. Eu vou te dizer por quê. Toda religião, toda ela, seja o islamismo, o cristianismo, religião afro, seja o que for, toda religião, ela é proselitista. Pastor, que não é proselitista, né? Você vai se enrolar que você está falando aí. Um prosélito, na época de Jesus, se chamava prosélito uma pessoa que era um gentio e que se convertia ao judaísmo. E hoje em dia se usa esse termo para falar de alguém que se converteu para qualquer coisa. Eu era católico, agora sou evangélico. Você é um prosélito. Eu era do partido A, agora estou no partido B. Você praticou o proselitismo. Toda religião é proselitista. Toda ela. Qualquer pessoa quer trazer outras pessoas para a sua religião. Por quê? Porque se ela está na religião, ela acredita que a religião é o certo. Qual é o motivo pelo qual nós falamos de Jesus para as pessoas? Na maioria das igrejas hoje eu quero trazer alguém para a minha igreja. Eu quero que o pastor veja que eu estou botando uma marquinha no meu caderninho. Mais um. Eu estou querendo que o pastor agora possa me elogiar, porque o meu grupo cresceu, a minha célula aumentou, porque eu trouxe mais um. É uma visão mercantilista. O que deveria nos mover a falar para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Compaixão. Compaixão. Quando eu falo de Jesus para alguém, isso me coloca até debaixo do risco daquela pessoa se aborrecer comigo e nem falar mais comigo. Sabe qual é a minha atitude em relação a isso? Que se dane, porque se eu não falar, se eu falar e ela não gostar, ok, mas se eu não falar, há uma possibilidade gigantesca de que essa pessoa, mais dia menos dia, vá para o inferno. E eu acredito na realidade do céu e do inferno. A maioria dos crentes não crê.
pensa no céu ou no inferno como uma espécie de uma ilusão. Por isso que a gente fala pouco de Jesus. Porque falta no nosso coração o entendimento de que evangelizar não é um ato para que ganhemos mais pessoas para o lado dos evangélicos. Não é um ato para que a gente agora encha mais a nossa igreja. Não é um ato para que a gente agora ganhe status na igreja, porque nós estamos fazendo marquinhas de cada pessoa que se converteu debaixo do nosso ministério. Nós estamos exercendo compaixão. Quem crê em Deus, no Deus da palavra, olha para cada ser humano e vê um milagre. Quem crê no Deus da palavra, come cada refeição, dando graças, com gratidão no seu coração. Quem crê no Deus da palavra, se importa com o seu próximo e tem prazer em servir. Gente, servir ao próximo não tem outro jeito de hoje, no contexto de nova aliança, você servir a Deus que não seja servindo ao próximo. Na antiga aliança você podia servir a Deus simplesmente fazendo sacrifícios e tal. Na nova aliança não tem jeito, você serve a Deus servindo a gente de carne e osso. Qual é o problema de servir a gente de carne e osso? É que as pessoas são chatas. Você já reparou que retiro só dura 3 dias? Por quê? Porque se durar 4, no 4º dia tem assassinato, agressão, morte. Então, só 3 dias. Mas olha só, não tem como. Você tem algumas maneiras de conhecer mais a Deus. Número 1, estudar a palavra. Vai na palavra, você está conhecendo Deus. Número 2, orar. Número 3, conviver e servirmos uns aos outros. Não tem como você conhecer Deus plenamente sem servir ao seu próximo. Não tem como. É impossível. Não tem como. E é nesse processo que aquela sua oração é respondida. Senhor, me dá paciência. Aí Deus coloca aquela pessoa do seu lado. E você fala, meu Deus, me livra desta perturbação. Aí Deus vai falar assim, mas irmão, você não orou pedindo paciência? Eu estou botando ele aí para você ser treinado. Essa é a resposta da sua oração. Quem crê, vem à igreja ou vai à igreja com alegria, com o desejo de ser edificado, porque sabe que não está nesse mundo a passeio, mas que foi criado para ser uma bênção e entende que a sua vida tem um propósito muito, muito maior do que simplesmente acordar, comer, trabalhar, ir ao banheiro e repetir tudo no dia seguinte. A minha vida não é só isso. Amém? Você não foi criado só para isso. Sua vida tem um propósito. Amém? Em 4º lugar, somente quem crê no Deus verdadeiro pode cultivar a verdadeira esperança. A genuína e verdadeira esperança só pode ser cultivada para quem crê, por quem crê no Deus da palavra, no Deus da Bíblia. A verdadeira esperança não é uma atitude de espera da ação de uma boa sorte. Tomara que isso ou aquilo aconteça. Estou na maior esperança de que vai acontecer. Esse tipo de esperança não é diferente daquela pessoa que vai para um cassino, senta numa maquininha daquela de caça-níqueis e fica lá, bota a moeda e clim, bota a moeda e clim, esperando acontecer alguma coisa, de cair uma montoeira de moeda ali. Isso não é esperança. Isso é um jogo de possibilidades. A esperança bíblica é elpis, é a palavra grega que significa uma expectativa confiante de coisas boas. Esperança e fé é quase a mesma coisa. A esperança é a expectativa de coisas boas. A fé é a certeza de coisas boas. Mas eu não abro mão de uma para ficar com a outra. Eu carrego as duas comigo. Eu começo com a expectativa, mas eu caminho na direção da certeza, da convicção. Amém? 1 Pedro 1, no versículo 3, diz lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Não para uma esperança qualquer, não para um tomara, mas para uma viva esperança. Em 5º lugar, somente a crença no Deus da palavra e na palavra desse Deus me dá a certeza de que a vida não se limita àquilo que se vê. Você não está vendo, mas esse lugar está lotado de anjo. Você não ouviu, mas esses anjos fizeram um coral junto com você durante o período dos louvores. Você não viu, mas os anjos já te acompanhavam quando você saiu de casa, chegou até aqui, e eles já guardavam você de todo acidente pelo caminho. Porque a vida é muito mais do que aquilo que se vê.
Alguns fatos interessantes. Quanto mais os cientistas estudam o cérebro humano, mais se aprofunda o mistério de como ele realmente funciona. Ou seja, quanto mais estudo, mais eu sei que nada sei. A ciência tem buscado há séculos um meio racional para explicar o desenvolvimento da vida a partir da não-vida. O orgânico vindo do inorgânico. E até hoje não conseguiram encontrar sequer, não foi uma prova não conseguiram encontrar até hoje sequer uma pista que conduza para isso. Sequer uma pista que conduza para isso. Nada. Nada. Muitos cientistas não conseguem entender de forma racional como é que pode o universo ter um aparente design. Porque quando a gente fala que o mundo tem um design, que o universo tem um design, muitos cientistas incrédulos dizem, não, parece que tem um design. Mas não é um design, é só coincidência. E por que eles dizem que parece ter um design? Porque admitir que há um design implica em dizer que há um designer. Se há um designer, há uma inteligência superior, há um Deus que criou todas as coisas. Então tudo, na verdade, na cabeça desse pessoal, veio a existir como fruto do acaso. Mas dizer que o universo veio a existir a partir do acaso é como a história dessa casa aqui. Essa casa aqui, a história dela foi o seguinte. Vinha passando no terreno em frente à casa, não tinha casa ainda, era o terreno vazio, vinham passando 3 caminhões, um cheio de tijolos, o outro cheio de cimento e o outro cheio de gesso. Os 3 capotaram na porta do cimento, da casa, do terreno, e quando os caras saltaram para olhar, estava lá a casa. A possibilidade era infinitamente pequena, mas sempre pode acontecer uma coincidência dessa. Quer dizer, aquela tijolada toda se esparramou, mas caiu de um jeito que o cimento veio por cima, o gesso rebaixou e coisa e tal, e apareceu isso aqui. Maravilha. Quem é que acredita numa história dessa? Ninguém? Até criança ri de uma história dessa, não é? Mas homens de ciência olham para o universo, que é milhares de vezes mais complexo do que essa casa, e dizem que o universo surgiu do acaso. Olham para a vida humana, que é milhares de vezes mais complexa do que todo o universo, e diz que o homem é fruto do acaso. Tem alguma coisa muito errada por aí. Tem alguma coisa muito errada por aí. A ciência não consegue entender como é que as constantes do universo, algumas delas são a força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca, velocidade da luz. Como é que essas unidades, elas são tão finamente alinhadas e ajustadas para a existência da vida na Terra? Gente, a velocidade da luz é a mesma aqui, ou se você viajar para 5 milhões de anos-luz, lá a velocidade da luz é a mesma. Porque essa é uma constante do universo. A força da gravidade é a mesma aqui ou a 20 milhões de anos-luz de distância daqui. É a mesma. Em todo o universo é uma constante. E esses números, essas constantes, eles estão afinados em uma coisa tão... uma sintonia tão fina que se a força gravitacional, por exemplo, fosse um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, isso já impossibilitaria a vida de existir. Quem está falando isso não sou eu, não. Eu li isso a partir dos escritos dos próprios cientistas. Se a força nuclear forte ou fraca fosse um pouco mais forte ou um pouco mais fraca, o átomo não existiria. Se o átomo não existisse, não existiriam células. As células não existissem, não existiria vida. E todas essas, eu só coloquei algumas aqui, mas as constantes universais, elas são mais de 25, 28, 29, sei lá. São várias. E todas elas são finamente ajustadas, umas com as outras, de forma a produzir vida na Terra. Será que isso pode ser chamado de coincidência? A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, veja só, gente, essa declaração aqui, quem fez não foi o Zé da Esquina, foi a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Eles há pouco tempo declararam o seguinte: todas as nossas observações encontram uma completa simetria entre a matéria e a antimatéria, que é a razão pela qual o universo não deveria existir. Só tem um problema: o universo existe.
para pensar na pomposidade de uma afirmativa dessa e no que ela implica. Porque os cientistas começaram a estudar a matéria e de repente eles descobriram que existe uma outra coisa chamada antimatéria. A antimatéria anula a matéria. Então o que eles concluíram, o que eles pensaram? Existe muito mais matéria do que antimatéria. Aí quando eles foram fazer as contas e as pesquisas, eles viram, não, a quantidade de matéria e de antimatéria é a mesma. Então o universo não deveria existir. Mas tem um problema, o universo existe. E agora? Como é que um universo, tendo essa característica, existe? É porque existe, a Bíblia diz o seguinte, que tudo, Gálatas 1:13, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, através dEle e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Não foi um acaso ou uma prevalência da matéria sobre a antimatéria. Foi uma escolha que Deus fez. Ele nos escolheu. Você sabe por que existem sóis, estrelas, planetas, galáxias? Porque Deus nos escolheu. Porque Deus te escolheu. Nada disso veio a existir porque Deus resolveu fazer um cenário bacana. Pintar um quadro para você tirar fotos. Tudo isso só veio a existir por uma coisa, por um motivo, por uma razão, por um propósito. Você, para que você viesse a existir. Em sexto lugar, em função das observações científicas feitas até o presente momento, a conclusão mais inteligente que alguém pode chegar é a mesma conclusão que chegou Hamlet. Você assistiu a peça Hamlet? Shakespeare? Qual é a conclusão que ele disse? Hamlet, to be or not to be, that's the question. Qual foi a conclusão que Hamlet chegou? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Essa é a conclusão inteligente que a gente acaba chegando. Alguém pode se dizer um agnóstico, mas essa é uma posição meramente intelectual, porque na prática, ou você se comporta como crente ou como ateu. Ah, Deus existe? Não sei. Talvez sim. Essa é a posição do agnóstico. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, não estou muito interessado em saber. Mas na prática, você não consegue vivenciar o agnosticismo. Na prática, ou você age como ateu, ou você age como crente. E as pessoas vivem numa esquizofrenia filosófica. Porque em momentos elas agem como se Deus não existisse. Eu faço o que eu quero. Não é assim? Mas em outras, elas agem como se Deus existisse. Ah, eu quero me alistar numa ONG para ajudar a alimentar as crianças pobres do Nordeste. Por que você quer fazer isso? Porque eu quero fazer o bem. Peraí, fazer o bem? Você acredita que Deus existe? Não, não acredito que Deus existe. Mas peraí, o bem é um conceito que vem de Deus. Se você fizer o bem, você está admitindo que Deus existe. Deu nó. Eu sei que deu nó. Por quê? Porque as pessoas vivem numa esquizofrenia filosófica. Elas fazem e falam coisas que elas não sabem do que estão falando. E aí dizem que você é que é um maluco. Porque você é crente. Moisés escolheu olhar atentamente para aquele arbusto e acabou por descobrir que ali se processava um milagre. Só aí Deus falou com ele e mostrou que a sua vida tinha um propósito muito maior do que ele podia imaginar. Quando você presta atenção em Deus, no Deus da palavra, Deus vai falar com você para te mostrar o teu propósito de vida. Mas Thomas, eu estou meio confuso com esse negócio de propósito, não sei. Deixa eu dizer para você de cara, qual é o propósito básico de Deus para você? É a ordem que Deus deu para Abraão, que é válida para você. Sê tu uma bênção. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja, seja você uma bênção. Você sabe que as pessoas no futuro vão lembrar de você por duas coisas. Você será lembrado por duas coisas e somente por duas coisas. Os problemas que você ajudou a resolver e os problemas que você ajudou a causar. Por que você quer ser lembrado? Sê tu uma bênção. É o oposto do plano do diabo. Qual é o plano do diabo? Sê tu uma praga. Sê tu uma peste. O plano de Deus para você é: sê tu uma bênção. Depende do quê?
de uma escolha. Escolha Deus. Escolha a vida, para que você seja uma bênção. Vamos ficar de pé? Vamos orar?